Então, dando continuidade à resolução dos exercícios. Exercício 7. Sabendo que o ponto A determina um ângulo de 60 graus na circunferência trigonométrica abaixo, quais as medidas em graus dos arcos determinados pelos pontos B, C e D? Em seguida, faça a conversão para radianos. Então, o ponto A, ele determina o ângulo de 60 graus. Eu preciso saber quem é o ângulo no segundo quadrante que está na mesma direção que o de 60, quem é o ângulo que está na mesma direção no terceiro quadrante e no quarto quadrante, para que depois eu possa fazer a conversão. Então, vamos pegar o ciclo trigonométrico para dar uma olhada. Na direção dos 60 graus, a gente vai ter 120 graus. Na direção dos 120, teremos 240. Na direção do 240, teremos 300. Então, 120, 240 e 300 graus. 120, 240 e 300 graus. Agora, como eu faço para transformar essas medidas em graus para radianos? 60 graus. Quanto que é em radiano? Se você pegar o ciclo trigonométrico, a gente já tem aqui as medidas prontas, então eu já vou pegar aqui. Mas vocês poderiam utilizar uma regra de 3, certo? Então, 60 graus é π sobre 3, 120 graus, 2π sobre 3. π sobre 3, 120 graus, 2π sobre 3. 240 graus e 300 graus. 240 graus não é o dobro de 120? Então, vai ser o dobro aqui. 4π sobre 3 rad. Ó. E o de 300 graus, 5π sobre 3 rad. Tá? Agora, a questão 8. É verdadeira ou falsa a afirmação? No terceiro e quarto quadrante, o valor do seno é positivo? Justifique sua resposta. Então, nas aulas anteriores, eu fiz esse desenho para analisar o sinal do seno e do cosseno nos quadrantes. Então, o seno ele é positivo no primeiro e quarto e negativo no terceiro e quarto. Então, no terceiro e quarto, o seno é positivo? É falso. Pois ele é negativo no terceiro e quarto quadrante, tá? A questão 9. É verdadeira ou falsa a afirmação? No segundo e terceiro quadrante, o valor do cosseno é negativo? Vamos olhar aqui para o cosseno. O cosseno é o eixo horizontal, ele é positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e terceiro. Então, essa afirmação, ela é verdadeira. Porque no segundo e terceiro quadrante, o cosseno é negativo, tá certinho. Próximo exercício. Para quais medidas de arco o seno tem valor meio? Então, para quais medidas de arco, então, eu preciso de um ângulo, né, em graus ou radiano, em que o seno vale meio. Se a gente voltar lá no nosso ciclo trigonométrico, vai no eixo do seno e procura o meio. Quando é que o seno é meio? O seno é meio quando o ângulo é de 30 graus ou 150 graus. Ou poderia ser também em radianos, π sobre 6 ou 5π sobre 6 rad, tá?
Então, 30 graus e 150 graus. A questão 11. Para quais medidas de arco o cosseno tem valor menos raiz de 3 sobre 2? Agora é para o cosseno. Então, olha no eixo horizontal, menos raiz de 3 sobre 2. Quais são as medidas de arco? 150 graus e 210 graus. 150 e 210. Vamos ao próximo exercício. Questão 12. Sabendo que x pertence ao primeiro quadrante e que seno de x é meio, qual é o cosseno de x? Então, o x é o arco. O arco pertence ao primeiro quadrante. Então, a gente vai ter que olhar só aqui no primeiro quadrante. O seno desse arco, que eu não sei quem é, ele vale meio. Então, eu quero saber quanto vai ser o cosseno desse arco. Cosseno desse arco, que eu não sei quem é. Vamos procurar quando é que o seno vale meio? Qual é o ângulo que o seno vale meio? Porque a gente precisa descobrir esse x para poder calcular o cosseno. Então, qual é o ângulo que o seno vale meio? 30 graus. Então, o ângulo procurado é 30 graus. Cosseno de 30. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Questão 13. Observe as igualdades a seguir e responda quais são verdadeiras e quais são falsas. Seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus? Vamos lá. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45? Também é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, certinho. Então, essa daqui é verdadeira. Agora, aqui, seno de π sobre 3 e seno de 2π sobre 3. Se você não tiver esse ciclo trigonométrico com as medidas em radiano, a dica é transformar ele em graus para depois você fazer, certo? Vamos ver quanto que é o seno de π sobre 3. Π sobre 3, o seno, ele é raiz de 3 sobre 2. O 2π sobre 3. 2π sobre 3, o seno é raiz de 3 sobre 2. São iguais, então a afirmação é verdadeira. Cosseno de 30 é igual ao cosseno de 150? Então, vamos no 30 graus, agora a gente vai olhar no cosseno. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 150. 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Enquanto um é positivo, o outro é negativo. Então, aqui vai ser igual? Aqui vai ser diferente. Esse símbolo aqui do igual cortado é o símbolo do diferente. Então, a afirmação é falsa. Isso daqui, ó, é mentira, tá? Seno de π sobre 2 é igual ao cosseno de π? Seno de π sobre 2. O π sobre 2 está aqui. A gente tem que olhar, então, qual é o valor do seno. Seno de π sobre 2 é 1. O π é o 180 graus, ele tá aqui. Quanto que vai ser o cosseno de π? Menos 1.
Então, da mesma forma aqui que no item C, que os sinais estavam, né, trocados, aqui também, então não é uma igualdade, isso daqui é diferente. Então, essa afirmação aqui, ó, é falsa.